A Mobilização Nacional Pró-Sindicatura, ela nasceu recentemente, fruto de algumas reuniões, de algumas horas de grandes colegas que doaram suas ideias e que nós podemos, que nos foi possível, né, reunir com nossos poucos recursos disponíveis, tempo, mas podemos discutir e traçar algumas linhas gerais, as quais compartilhamos aqui com vocês. Não há ainda uma personificação desse movimento, não uma personalização, ele não tem um CNPJ, digamos assim, não é uma associação ainda formada, mas é um movimento de associações, de profissionais que se reúnem para formar algo maior. E aí temos aí o nosso símbolo que foi aprovado pelos nossos membros, né, com o apoio do nosso querido Daniel Lima, pegou algumas ideias que já tínhamos levantado e melhorou a nossa imagem. Essa é a nossa imagem inicial, para mostrar o nosso Brasil de verde e amarelo e um grande símbolo de reunião, né, de união, de congregação, que é o nosso espírito. Trago uma frase de abertura: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Mobilização. Inicialmente o nome era movimento, né? E aí, num dos debates, surgiram mobilizar. Mobilizar tem um conteúdo semântico rico, e aí devo também a contribuição à minha amiga Ariane Padilha, do Rio Grande do Sul, e outros que estavam presentes naquela reunião. E aí, mobilizar, segundo os teóricos Bernardo Toro e Nízia Werneck, é um ato de convocar vontade para atuar na busca de um propósito comum, compartilhando interpretações e sentido. É a partir, então, desse cenário, desse sentido compartilhado, que diferentes indivíduos, líderes e atores do cenário condominial, das mais diversas, diferentes regiões do Brasil, se reúnem para transformar o cenário condominial brasileiro, através de ações coletivas que busquem o desenvolvimento, qualificação, capacitação, profissionalização e valorização de gestores condominiais e síndicos. Originário do latim mobilis, o conceito mobilização diz respeito àquilo que pode mudar de lugar, aquilo que é capaz de mover, ou seja, mudar de lugar, mover, deslocar. Para os já citados autores, esta movimentação é fruto do compartilhamento de um desejo comum, uma vontade de mudar, de alcançar determinado objetivo. E aí, nas reuniões, fizemos um esboço de missão, visão e valores para tentar dar a direção, o sonho comum, a aspiração, onde queremos chegar. A missão, que foi definida coletivamente pelos membros, foi conscientizar a sociedade da importância de uma gestão condominial capacitada, contribuindo para o desenvolvimento da sindicatura no Brasil. A visão: ser um grupo de referência e representatividade nacional, social e política, atuando como protagonistas na transformação do cenário condominial no Brasil. Os valores também definidos pelos nossos membros e votados, né, e aprovados: ética, integridade, respeito, responsabilidade coletiva, disponibilidade, comprometimento e engajamento. Farei uma breve apresentação, senhores, só sobre a importância do conhecimento, porque não adianta nada falar em qualificação sem trazer à baila a importância da técnica, a importância do saber, a importância do aprendizado, a importância do compartilhamento, sistematização, estruturação desse conhecimento que está espaçado isoladamente em cada síndico desse país. E o objetivo de uma mobilização de qualificação é também não outro senão formalizar esse conhecimento, estruturar e compartilhar, para que ele possa ser levado para outros síndicos do nosso país, para outros agentes atuantes nessa área condominial. Daí a relevância, farei alguns conceitos aqui de natureza mais epistemológica, para que nós possamos ter uma direção teórica que vai embasar a necessidade dessa formação, desse conhecimento. Será bem rápido, não passarei de 10 minutos, e encerrarei minha fala aqui de início. Um ponto importante para começarmos a necessidade dessa qualificação, dessa mobilização o setor condominial merece e precisa ser profissionalizado. Temos visto, sim, alguns movimentos, ainda incipientes,
alguns cursos, a formação de algumas comissões em conselhos profissionais ao longo do Brasil, a formação de associações. Nunca se falou tanto em condomínio, nunca se trouxe à tona tantos cursos, tantas questões condominiais que eram negligenciadas, hoje elas são analisadas com muito carinho, com muito esmero, e esse é o cenário que nós verificamos, principalmente na pandemia, que trouxe grandes desafios para os síndicos. Então, o cenário atual é o início, ainda seminal, da especialização profissional, e aí, ao lado de outros colegas, como já citados aí, a doutora Patrícia Pinheiro, do Piauí, a doutora Ariane Padilha, do Rio Grande do Sul, doutor Caio César Mota, de Goiás, temos também o doutor Henrique, de Brasília, e eu aqui no Rio de Janeiro, esses colegas a quem eu tenho a honra de chamar de colegas, né, na verdade, porque partilhamos de uma responsabilidade que é coordenar cursos de pós-graduação, e ali nós começamos o difícil desafio de construir basicamente do nada, porque há material rico na área jurídica, mas em outras áreas, gestão, por exemplo, contabilidade, não temos quase nada, ou praticamente nada. É um tema que analisaremos a seguinte. Então, falo da importância do conhecimento, da técnica para uma sindicatura e a importância do conhecimento e da aprendizagem. O cenário atual dos condomínios. Os condomínios especiais em edificações vêm adquirindo complexidade crescente. Complexidade é um termo de administração, é um termo de teoria das organizações, que basicamente não tem a ver com complicações, tem a ver com organizações que têm tarefas, cargos e funções e que vão se congregando para formar algo maior. O todo é maior que a soma das partes. Então, a complexidade condominial ela se dá quando você tem múltiplas abordagens para o mesmo fenômeno. Em outras palavras, convidar a olhar o condomínio não apenas como o direito de propriedade e as decorrências do uso, direito de vizinhança, regramento interno, e sim trazer a esse cenário também outras questões como administração, gestão, processos gerenciais, liderança, motivação, comunicação, que são termos muito próprios da área da administração, patrimônio, controle, variações quantitativas, qualitativas, demonstrações, técnicas contábeis, auditoria, que são cenários muito próprios da área contábil, mediação em condomínios, solução alternativa de conflitos, constelações sistêmicas aplicáveis ao condomínio, que também são questões alternativas, tecnologia. Em breve teremos entrega em condomínio por drone e outras tecnologias, automação predial, como isso impacta no dia a dia. Então, são múltiplos olhares para o condomínio e, principalmente, o condomínio ele é social. E dentro de cada condomínio temos um microsistema de grande relevância e que requer uma gestão especializada, porque, ao final, lida com pessoas, lida com famílias e lida com patrimônio, que são valores muito importantes para a nossa sociedade. Essas múltiplas dimensões condominiais, então, desafiam uma abordagem multidisciplinar. Não dá para olhar algo colorido com óculos escuro. Nós interpretaremos aquela realidade apenas tão somente sob o prisma cinza, né? Isso está no mundo de Sofia, lembrando que Sofia é conhecimento para os gregos. Então, o ato de conhecer requer uma visão mais rica. Olhar para esse condomínio apenas sobre uma única ciência, nós estaríamos reduzindo a compreensão desse fenômeno. Então, olhar para o condomínio como uma organização social, como uma entidade multidisciplinar, é compreender a riqueza e a dimensão que esse condomínio possui. Os condomínios, então, são organizações sociais únicas, requisitando profissionais cada vez mais qualificados, capazes de compreenderem suas intrincadas dinâmicas, né, seus imbrincados mecanismos. Os condomínios possuem uma natureza jurídica distinta, completamente diferenciada de qualquer outra natureza jurídica existente. Não são um mero estado de divisão de bens, como algumas decisões judiciais já apontaram. Ainda não descobriram o que o condomínio é em termos jurídicos, mas sabemos que os condomínios não são empresas, não são associações, não são fundações, enfim, nenhum tipo jurídico reconhecido pelo nosso Código Civil e Ordenamento Jurídico. E mais, socialmente falando, organizacionalmente falando, a ciência da administração ainda não parou para olhar os condomínios especiais em edificações como organizações sociais que são. E aí é o convite para outra ciência trazer esse olhar, um olhar científico, um olhar acadêmico, para
contribuir com sua rica cadeia de pensadores, de autores, né, das várias áreas, da sociologia, da filosofia, da antropologia, das organizações, dos sistemas, da psicologia, de todas as áreas possíveis, para conhecer cada vez mais, entender, compreender e trazer uma contribuição muito rica. Ao surgimento desse profissional especializado na área condominial, verificamos isso no mundo concreto, né? É uma constatação, não sou eu que estou dizendo, estamos vendo esse surgimento. Por quê? Como surgem esses profissionais? Diante das especificidades desses condomínios edilícios e novas questões de natureza, então, complexa, que demandam uma formação especializada, demandam conhecimento, vivência, experiência. Surgem, então, algumas especializações ou profissões. O advogado, que é uma profissão regulamentada em lei, temos agora o advogado condominialista, que é aquele que é especialista em direito condominial. Claro, se a gente pensar outros ramos do direito, como sucessões, contratos, obrigações, não vou entrar nessa seara, mas é alguém com uma sólida base no direito imobiliário, direito civil, em outras áreas também, direito criminal, por que não, e que avança nessa área condominial para ter um olhar próprio específico. Gestor da propriedade condominial ou o síndico dito profissional. Ele é um gestor, ele pratica as funções gerenciais do planejamento, da organização, da direção do controle, ele comunica, ele maneja recursos com eficiência e eficácia para atingimento dos objetivos daquela organização social com excelência. Ele é um gestor e é uma decorrência da ciência da administração. Engenheiro condominialista. Auditor e contador de condomínios. Nunca se falou tanto em contabilidade aplicada aos condomínios, nas administradoras dos condomínios, até porque grande parte do trabalho das ditas administradoras é também um trabalho de contabilidade, conforme Resolução 560/83, que regulamenta e institui a profissão de contador. Então, muitos dos atos praticados nas administradoras são atos contábeis, sim. E os condomínios começam cada vez mais a requisitar as técnicas contábeis como ferramentas de controle, ferramentas de segurança, de verificabilidade da fidedignidade das informações, como é a técnica da auditoria. Toda hora alguém liga, alguém procura uma auditoria para chancelar uma gestão, para verificar se as notas fiscais foram emitidas, se as obrigações acessórias foram realmente praticadas, se aquele balancete, aquela prestação de contas é confiável e por aí vai. Mediador, especialista em conflitos, métodos alternativos para solução também, isso cada vez mais é demandado, porque os condomínios ainda são vistos como locais de amadorismo, extensão da casa das pessoas, de respeito às regras e, principalmente, pessoas com problemas de relacionamento interpessoal que levam para aquela sociedade condominial problemas muito diversos e que é necessário um olhar de outras ciências para trabalhar aqueles conflitos que tanta paz os condôminos tiram. Bom, os condomínios também passam a ser vistos como sistemas abertos, e aí eu invoco a teoria dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy, muito utilizado na biologia, ciências humanas e na teoria da administração. Os condomínios passam a ser vistos como sistemas abertos, que são conjuntos de partes interagentes, interdependentes, que conjuntamente formam um todo unitário, com objetivo único e uma função única. Para aqueles que acham que o condomínio é só um direito de propriedade ou que é algo ainda cinza, experimentem o momento da entrega das chaves, quando a primeira escolha do primeiro corpo diretivo que vai administrar, primeiro síndico, quando os moradores passam a ocupar. Vocês percebem a vida pululando naquele condomínio, pessoas entrando, relações novas sendo travadas, problemas construtivos, problemas com manutenção, com orçamento, relacionamento com terceiro, fornecedores. Sim, o condomínio passa a ser um sistema composto por diversos subsistemas e algo altamente complexo, que requer ciência, requer administração capacitado e profissional capacitado para lidar com essas demandas. Afinal, é o patrimônio das famílias que está entregue, de repente, para uma pessoa sem qualificação e sem preparo. Os condôminos e os condomínios, né, refutam as sindicaturas amadoras cada vez mais. Se exige alguém que tenha qualificação, quer seja um síndico morador orgânico ou seja um síndico externo contratado. E aí são sistemas compostos de diversos subsistemas, tá? Basicamente é isso que essa teoria vem trazer, em apertada síntese, apenas para levantar alguns temas para provocação futura. Então, finalizando aí,
os condomínios estão em destaque, nunca se falou tanto dos condomínios nos últimos tempos, criação de muitas comissões, parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil, que também vem defendendo os advogados condominialistas, vem lutando com projetos de lei para regulamentar certos atos, certas práticas que são tão importantes e tão relevantes para a sociedade, que eles lutam para que sejam excluídos os amadores, os leigos da sua prática. Então, uma convenção de condomínio, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil luta para que crie-se um mercado protegido para que pessoas inabilitadas não possam elaborar convenções e regimentos, já que são atos de grande relevo que vão determinar a vida naquele pequeno microsistema condominial. Por isso, a OAB está de parabéns nesse sentido e vem criando muitas comissões ao redor do Brasil e vem trazendo temas muito importantes para o debate. E os advogados tiveram grande participação, principalmente na pandemia, com tantos problemas que eles ajudaram os síndicos a resolverem, né? E ainda mais na época de tantos decretos ao redor do Brasil, discutindo aí uma série de princípios jurídicos. Os condomínios também vêm atraindo olhares de outras profissões, como contadores e administradores. No CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e no CRA, Conselho Regional de Administração, vemos a criação de comissões para olhar o condomínio como patrimônio que é objeto fundamental do estudo da contabilidade, o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas e dos entes despersonalizados, e a gestão em si, o processo gerencial e as organizações com ou sem fins lucrativos, que são os objetos de estudo da ciência da administração. Note, não é administração de empresas. Já há décadas, essa expressão não é utilizada. O administrador, ele administra organizações com ou sem fins lucrativos. A pandemia, como citado anteriormente, trouxe diversos desafios para a administração dos condomínios, e vemos cada vez mais uma visão profissional e técnica sobre os condomínios, com um grande destaque para o síndico, que é o comandante dessa nau, é o grande navegador, ele que precisa dar as direções, ele que vai saber quais os profissionais deverá contratar, ele que vai saber a importância de regras de governança, regras de compliance, ele que vai saber a quem colocar junto com ele nessa embarcação para dar uma boa viagem a todos aqueles condôminos. Então, esse gestor, cada vez mais, começa a ser visto como alguém que necessita de experiência e capacitação específica. E o que temos hoje no mercado? Praticamente uma grande ausência de formação específica para atuação na área condominial. Se não, vejamos, historicamente, o mercado condominial não requisitava formação ou qualificação específica para atuação. Qualquer um poderia ser síndico, qualquer um que tivesse tempo era eleito síndico e por aí vai. E profissionais também na área, com todo respeito, né? Eu sou advogado, mas na área tributarista eu vou procurar um profissional, né? Na área trabalhista também, eu tenho quem me assessore, criminalista e assim por diante. Não dá para atuar em todas as áreas e é importante você ter uma equipe que você consiga trocar essas informações e lhe prestar assessoria, né? Então, no passado, via-se advogados, talvez sem experiência nenhuma na área condominial, atuando ali. Isso pode ser um grande problema para os condomínios. Temos aí, então, uma exigência gradativa quanto à qualificação de todos os atores na área condominial, não só o síndico, como advogado, como administrador, como contador, funcionário de administradora, pessoal de tecnologia, mediador e assim por conseguinte. De outro giro, se de um lado tem essa exigência, de outro lado, há que se destacar que há pouco conhecimento acadêmico sobre algumas áreas, principalmente administração e contabilidade de condomínios. De vez em quando alguém fala assim, olha, Egito, um aluno meu citou um artigo seu, eu até brinquei no grupo hoje. Rapaz, o que não faz a escassez, hein? Mas eu juro que eu vou escrever, eu preciso parar para escrever. Mas não tem material na área. Infelizmente, gostaria muito de escrever, de pesquisar, tem muito material bacana, muito a ser construído, e estamos vivenciando um grande campo de conhecimento, que é a área condominial, né? É algo muito interessante para gerar experiências ricas e transformar em pesquisa na universidade. Lembrando que o surgimento de muitas profissões se dá no casamento entre a prática e o casamento com o conhecimento acadêmico. Quando eles se juntam, surge uma profissão porque traz um conhecimento único, não vulgarizado e extremamente relevante para a sociedade, que reconhece e que protege e que separa aquela atuação dos habilitados para os não habilitados, protegendo assim bens e valores jurídicos únicos para a sociedade.
Surgem, então, ao longo desse nosso imenso Brasil, alguns cursos de capacitação de cargas horárias diversas, né, para múltiplos interesses. Reconheço que os pequeninos cursos de carga horária reduzida têm grande relevância porque eles despertam interesse. E as pós-graduações, com 360 horas ou mais, elas já trazem um aprofundamento, um ponto importante. Mas quem já montou grade curricular sabe a dificuldade que é para conseguir um professor que tenha vivência e formação acadêmica. Reunir esses dois saberes tem sido algo muito difícil na nossa área condominial. O mundo jurídico sai na frente, porque chegou primeiro, foi o primeiro olhar sobre o condomínio, desde a incorporação, direitos de propriedade, condomínio, que é a copropriedade, regramento interno e outras questões mais. Mas a gestão, por exemplo, está devendo, né, trazer um olhar específico, pegar as teorias da administração e aplicar elas à realidade específica dos condomínios especiais e edificações, né? A sua natureza própria, peculiar e única. Não há ainda uma formação específica, reconhecida pela sociedade, não há um corpo de disciplinas e conhecimentos definidos para os síndicos profissionais. Apenas sabe-se que eles são profissionais multidisciplinares. E aí eu puxo para o lado da administração, o administrador também é multidisciplinar. E aí eu defendo, é uma opinião pessoal minha, de alguns colegas, que o síndico é um gestor da propriedade condominial e que é uma decorrência da ciência da administração, essa multidisciplinariedade. O conhecimento existente sobre gestão de condomínios, a gente chama ele de tácito, porque ele é inconsciente, ele está presente em cada gestor condominial do nosso país e é necessário explicitar esse conhecimento, é necessário capturar esse conhecimento, formalizar, chancelar, sistematizar, estruturar e compartilhar com outros síndicos ao redor do Brasil. E aí é basicamente isso que eu queria falar nessa introdução, a importância de compartilhar o conhecimento de vários gestores, de vários síndicos, de vários atores na área condominial, sistematizar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento para ajudar na formação de outros, e aí sim, começar a elevar esse conhecimento, essa técnica para o nível acadêmico e o nível teórico e abstrato para formar outros profissionais. Esse conhecimento, então, ele está disperso, ele é não formalizado, ele é não estruturado, ele está fragmentado, ele não é sistematizado. Na gestão do conhecimento, que é uma disciplina recente da administração, citei aqui no Nonaka e Takeuchi, que falam da criação do conhecimento na empresa, como capturar esse conhecimento e criar vantagem competitiva para aquela empresa, levando para o lado do condomínio, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem seus objetivos próprios, como extrair esse conhecimento de cada síndico, como criar esse conhecimento, como formalizar, como codificar esse conhecimento e levar para outros síndicos. Não teremos um ganho, né, de gestão no Brasil inteiro, não teremos a evolução da gestão condominial nos moldes em que ela é praticada? Basicamente assim eu concebo. Torna-se necessário, então, capturar esse conhecimento, coligir, formalizar, sistematizar, estruturar, compartilhar e desenvolver. Falando de conhecimento lá atrás, acho que esse último slide, me perdoem, é importante construir uma diferença. A tecne para os gregos, lá para os socráticos, né, os platônicos, era basicamente a técnica, era algo que era produzido por meios racionais, né, era a arte do artesão, sem ser redundante. Era a intuição que vinha de uma prática, de um saber, algo originário. Para os gregos era essa atividade aí do artesão, a arte de fazer. Então podemos dizer que essa tecne, que adquiriu diversos significados ao longo do tempo, mas essa tecne que existe no condomínio, essa técnica, ela pode virar uma tecnologos, logos razão. Nós podemos codificar esse conhecimento prático e levar para outras pessoas. Essa é a nossa intenção. Phronesis, para os antigos, né, na ética aristotélica, é a sabedoria de prática. Sabedoria que vinha da virtude prática, pensamento prático, e era traduzido como isso, sabedoria prática. E episteme, que virou a nossa ciência, era a teoria, era o conhecimento puro, uma organização sistemática dos conhecimentos racionais. E aí o que eu quero colocar, né, era um conhecimento verdadeiro de natureza científica em oposição à opinião infundada ou irrefletida. O que eu quero colocar a grande importância de cada síndico que adquiriu ali, fazendo, trabalhando, errando, acertando, uma experiência única, deve ser compartilhada, deve ser aprimorada, deve virar ciência.
é muito importante essa formação prática, né, ao lado da formação acadêmica. É necessário esse casamento. Quando tivermos isso, teremos uma profissão realmente reconhecida, teremos um corpo de conhecimentos, de saberes únicos para serem compartilhados com esse nosso Brasil inteiro e teremos ganhos de qualidade, né? Esse é o último. O nosso modelo de aprendizagem hoje é erro, tentativa e acerto, fazendo, né? Os condôminos são cobaias de síndicos, às vezes, com boa vontade, mas sem uma qualificação, sem um teste, sem uma certificação, enfim, a chance dele errar é absolutamente grande, né? E a margem de qualidade que ele tem para agregar, o valor que ele tem para agregar é diminuto, justamente pela falta do conhecimento necessário para o exercício daquela profissão. E aí, diante dessa falta de sistematização, o modelo de aprendizagem que existe é a aprendizagem informal, né? É a aprendizagem no cotidiano, que é importante, não estamos dizendo que ela é excludente da aprendizagem formal, ela é importante sim, mas o necessário é a aprendizagem formal, estruturada, intencionalmente construída, a par da aprendizagem informal, que é no dia a dia, que é no cotidiano. Ambas não estão divorciadas, é um grande erro separar a prática do conhecimento acadêmico, são mundos que devem andar juntos, né? O objetivo da teoria vem disso, da observação da prática. Não podemos criar universidades como Torres de Marfim, distantes do mundo real que acontece aqui fora. E não podemos viver da prática, das suas limitações, sem refletir acerca dessa prática, sem incorporar novos modelos, sem incorporar novas ideias, sem aprimorá-las. Basicamente, a aprendizagem formal e informal seria isso. A aprendizagem formal, ela ocorre nos cursos de instrução regular, de forma estruturada, planejada e intencionalmente construída. Ela é realizada nas instituições de ensino, com a presença de um professor que ensina e avalia. E a aprendizagem informal, ela pode até ser intencional, mas ela é experimental. A ideia é o casamento desses dois mundos e não deixá-los separados. Por isso, nós queremos pegar todos os síndicos que venham, que participem das suas associações locais, que contribuam, que levem sua experiência, que ajudem na formação do conhecimento, e os alunos das pós-graduações que escrevam, que tragam suas dissertações, ainda não temos nada em nível de mestrado, pelo menos não que eu conheça, mas escrevam seus artigos acadêmicos, participem, porque é o conhecimento que vem sendo criado aí fora. E esse casamento vai levar a um grande ganho de conhecimento para o nosso país, e a importância, então, de termos um movimento nesse sentido que vai lutar pela qualificação. Basicamente, era o que eu tinha para falar nesse primeiro momento, né? A importância desse conhecimento. Aqui cito o artigo da professora Antonello, quando fala da aprendizagem formal e da informal, e o impacto no desenvolvimento de competências gerenciais. Não vamos abordar isso aqui. Então, finalizando a minha fala, a importância da congregação, do estudo, do trabalho conjunto, da cooperação para o desenvolvimento da nossa gestão condominial, sem separar a prática da boa teoria. Era essa a mensagem inicial que eu queria trazer para o nosso evento. Eu dou aqui por encerrado, depois farei mais a apresentação de mais alguns slides.